Olá a todos, sejam bem-vindos à apresentação do trabalho intitulado Avaliação de fatores de risco para quedas de pacientes em diálise, no 29º Seminário de Iniciação Científica da UFJF, ano 2023. Os discentes são eu, Abner Ramos de Castro e o colega Keller Soares Ávila. Fomos orientados pelo professor Dr. Maicon de Moura Reboredo e, como co-orientadores, o professor Dr. Bruno do Vale Pinheiro e a professora doutora Leda Marília Fonseca Lucinda. Pois bem, na introdução, pacientes com doença renal crônica em hemodiálise possuem complicações que aumentam o risco de quedas. E este estudo tem como objetivos avaliar a taxa de incidência de quedas de pacientes em hemodiálise, caracterizar essas quedas, comparar as características entre pacientes caidores e não caidores e determinar os preditores de quedas nesta população. Quanto aos métodos, esse estudo é um estudo longitudinal prospectivo com duração de 12 meses. O recrutamento foi feito de agosto de 2021 a junho de 2022 e o monitoramento de agosto de 2021 a junho de 2023. Os trabalhos foram aprovados pelos respectivos comitês de ética do HU-FJF e também da Faculdade de Medicina de Barbacena, com os respectivos locais de coleta de dados, e foi feito e assinado um termo de consentimento livre e esclarecido. Foram avaliados características sociodemográficas, clínicas e laboratoriais, força muscular, mobilidade funcional, velocidade de marcha, nível de atividade física, equilíbrio postural, fragilidade, medo de cair e qualidade de vida. Quanto à análise estatística, para avaliar o padrão de normalidade das variáveis, foi utilizado o teste Shapiro-Wilk. As comparações para as variáveis normais foi o teste TED-Student não pareado, e para as variáveis que não tinham distribuição normal, o teste Mann-Whitney. Para as variáveis categóricas, o teste Q-quadrado. O valor de P para a significância estatística foi menor que 0,05 e o software utilizado foi o SPSS, modelo 22. Quanto aos resultados parciais, temos que, de um total de 112 pacientes coletados em nossa pesquisa, temos que a incidência de indivíduos caidores foi de 24,1%. Aqui na tabela 1, as características sociodemográficas, clínicas e laboratoriais dos pacientes foram representadas. E nós temos aqui a principal comorbidade entre os indivíduos caidores com significância estatística com valor de P igual a 0,039 foi de retinopatia diabética. Na tabela 2, que representa as avaliações de função física e psicológica, nós temos que o número de passos dos indivíduos caidores foi menor do que o dos indivíduos não caidores, com valor de P igual a 0,04. Tabela 3, que representa a caracterização das quedas, nós temos que o momento da queda foi preferencialmente em dia não dialítico, com pouco mais da metade dos eventos ocorrendo nesses dias. O local de queda, na maior parte das vezes, foi em domicílio. Os sintomas antes da queda foram principalmente cansaço e fraqueza. E as consequências da queda foram maior cautela nas atividades diárias e maior medo de cair. Portanto, concluímos que a incidência de quedas foi de 24,1%. As quedas foram mais frequentes em dias não dialíticos e em domicílio, sendo os sintomas mais prevalentes antes da queda, cansaço e fraqueza. E os pacientes caidores apresentaram maior prevalência de retinopatia diabética e menor nível de atividade física. Agradecimentos. Obrigado.